Preste muita atenção a estas palavras, abre aspas. Voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. Fecha aspas. Foi o que disse Dietrich Bonhoeffer em um contexto de muita perseguição. Em outras palavras, não existe crente agente secreto, ou como alguns dizem, crente 007. Nesta lição, aprenderemos que a igreja ela foi chamada por Jesus não para se esconder, mas para influenciar, ser sal da terra e luz do mundo. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e agora estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de número 2, datada do dia 10 de abril de 2022, cujo assunto é Sal da Terra, Luz do Mundo. É sabido que durante este trimestre estamos analisando os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus, onde está registrado o Sermão do Monte pregado por Jesus. Nesta lição, nos limitaremos ao capítulo 5, versículo 13 a 16, e falaremos sobre o poder de influência da igreja. O testemunho vivencial dos discípulos fala ao mundo que está apodrecendo e em trevas. O nosso texto áureo nos diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O que esboçar diante dessas declarações de Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro divino, mas o seu conteúdo foi revelado por Deus a homens piedosos. E o Espírito Santo os inspirou a escrever e não podia ser diferente. Eles escreveram em uma linguagem humana. Portanto, toda a Bíblia Sagrada está repleta de figuras de linguagem. E com a finalidade de entender não apenas o texto áureo, mas todo o conteúdo desta lição, duas definições são imprescindíveis. Em primeiro lugar, nós definiremos o que é uma figura de linguagem. E em segundo lugar, nós identificaremos qual é a figura de linguagem presente no texto áureo e traremos a sua definição. O que é uma figura de linguagem? Preste atenção. Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas permitem ou dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Está entendendo? Vós sois o sal da terra. Está além do sentido literal. Há uma conotação presente neste texto áureo. Continuando, vamos dar um exemplo. Quando as figuras de linguagem dão esse sentido literal, elas permitem uma plurissignificação do enunciado. Elas enriquecem o sentido do enunciado. Vamos dar um exemplo. Na frase, Murilo tem muita cara de pau em aparecer aqui depois do que ele me fez. A expressão cara de pau indica que Murilo não tem vergonha na cara. E não que a cara dele é literalmente de pau, de madeira. Está entendendo quais são os recursos da figura de linguagem, como elas enriquecem os sentidos das frases? As principais figuras de linguagem são ironia, paradoxo, antíntese, pleonasmo, que é uma repetição, quase que uma redundância, como se fosse uma redundância proposital. Temos o eufemismo, muito presente na Bíblia. Quando Jesus ele diz assim, olha, Lázaro está dormindo, eu vou lá acordar ele. Aí os discípulos disseram, não, mas se ele está dormindo, ele está bem. Mas a Bíblia diz assim, ele falava isso da sua morte. Jesus está utilizando um eufemismo. Paulo utilizou isso também quando ele escreveu aos Tessalonicenses. Não precederemos os que dormem. Dormir ali é um eufemismo para a palavra morte. Temos a hipérbole. A nossa hipérbole é um exagero proposital. Dentro do Sermão do Monte, nós temos esta figura de linguagem presente. Quando Jesus ele diz assim, se o teu olho te escandaliza, corta-o fora. Ele não está mandando literalmente cortar, arrancar o olho ou cortar a mão. Não é isso que Jesus está fazendo. Não é literalmente o que ele está dizendo. É por isso que é importante entendermos o que são as figuras de linguagem
e como elas afetam o nosso entendimento acerca da Bíblia. Precisamos identificar qual é a figura de linguagem presente na passagem para que a gente interprete corretamente. Jesus está dizendo ali que precisamos ir até as últimas consequências quando o assunto é pecado. Nós não devemos viver uma vida de pecado. Temos também a metonímia e a metáfora. São as principais, há outras, mas trouxe aqui apenas algumas. A figura de linguagem presente na passagem bíblica em análise é uma metáfora. Agora, o que é uma metáfora? Eu sei que seus alunos vão questionar, ou a maioria das pessoas presentes na sala da escola bíblica dominical não se recordam muito bem deste assunto. E é por isso que eu quero trazer uma definição do que seria uma metáfora. Metáfora é o emprego de uma palavra ou expressão com um significado diferente do habitual, estabelecendo uma relação de comparação de forma implícita. Por exemplo, quando eu digo assim, ele é uma fera, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É uma pessoa brava. Olha, o sentido da metáfora, né? Ela é uma gata. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma pessoa bonita, mas nunca chamo ninguém assim. Esse livro aqui é um tijolo. Mas por que eu estou dizendo que esse livro é um tijolo? Qual é a característica dessa metáfora? Eu estou dizendo que ele é pesado. Pense num livro pesado. Então, eu penso que os irmãos estejam entendendo mais ou menos o que seria uma metáfora. É quando eu tiro uma expressão, uma palavra e atribuo um significado dela diferente do habitual. Por exemplo, você é você é o motor desse projeto. O que é que eu estou querendo dizer? Que você é a pessoa principal. Então, aqui nós encontramos uma metáfora e ao longo da lição nós vamos entender o significado destas palavras, por que Jesus utiliza esta metáfora, qual o sentido e também quais as aplicações práticas que fluem desta passagem que estamos analisando nesta lição. A verdade prática diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Jesus. Nós vamos dividir a verdade prática em duas partes. Primeiro, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. A igreja influencia. Os discípulos de Jesus influenciam. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que ela serve de modelo ou que exerce interferência sobre o modo de agir, de pensar de outras pessoas. Agora faça uma associação com a metáfora que Jesus está utilizando. O sal inevitavelmente influencia o sabor da comida e a luz inevitavelmente dissipa as trevas em um ambiente que antes estava escuro. Assim é o testemunho do cristão. Agora veja a segunda parte da verdade prática que diz: do ponto de vista bíblico, o mundo. E eu acredito que o escritor utilizou a palavra mundo aqui com o sentido de sistema influenciado por Satanás e estilo de vida que afronta a Deus. O mundo não está indiferente aos verdadeiros, porque existem os falsos. Não está indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. E como um adendo para essa segunda parte da verdade prática, eu sugiro a leitura atenta de João, capítulo de número 15, versículo 19, que diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Fomos tirados de Jesus do mundo e depois enviados para influenciarmos o mundo. Jesus diz: mas eu os escolhi. Eu separei vocês. Eu tirei vocês dessa podridão. Eu tirei vocês desse local de trevas. Eu fiz de vocês sal e luz. Eu os tirei do mundo. E é por isso que o mundo vos odeia. Por que é que o mundo odeia o cristão? Porque o seu testemunho, a sua presença, denuncia a corrupção do sistema presente. A sua presença denuncia a escuridão que os homens vivem, as trevas que há no mundo.
O estilo de vida do crente, a sua conduta, o seu modo de ser, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, é um testemunho que fala ao mundo que está em trevas. Temos aqui a nossa lição, a minha, aquela lição capa comum, porém eu mandei encadernar, fica melhor de manusear e também de guardar. Temos o primeiro ponto que vai falar sobre o sal, o sal tempera e conserva. O segundo ponto, a luz ilumina lugares em trevas. E o terceiro ponto, discípulos que influenciam. Eu tenho certeza que tudo o que será falado aqui vai lhe edificar bastante. Se você deseja baixar o subsídio que estou utilizando, está disponível na descrição do vídeo. E tenho duas informações para lhe dar ainda. Você que almeja pregar a palavra de Deus, mas sente dificuldade, deixarei um link aí na descrição do vídeo, que é o link do curso Pregador e a Pregação. Você vai aprender como interpretar a Bíblia, vai aprender como elaborar, organizar um sermão, seja ele temático, textual ou expositivo, principalmente o expositivo. E também você que quer saber mais, receber mais informações de uma super ferramenta que lançaremos neste trimestre, que é a ferramenta EBD, com curso para professor de escola dominical, como preparar a aula, e esse curso é ministrado pelo pastor Anderson Silva. Ele esteve aqui alguns dias conosco e a gente elaborou um curso aqui visando atender suas necessidades, mas a ferramenta EBD não tem só curso, vai ter material de marketing, material de divulgação, subsídio teológico mais profundo, além de um slide profissional produzido especialmente para você trazer uma aula memorável na escola bíblica dominical. Esta ferramenta tem todos esses recursos e outros mais. Você não pode ficar de fora. Irmão Murilo, como saber quando vai ser lançado? Como receber mais informações? Tem um link aí embaixo de um grupo exclusivo no Telegram. Tu vai clicar e fazer parte desse grupo juntamente conosco. Sem mais delongas, vamos à nossa lição. Temos muito a falar, um caminho longo a percorrer e muitas informações valiosas para compartilhar com você. Eu gostaria de iniciar a exposição dos tópicos falando algumas questões introdutórias, porque entender essas questões introdutórias, que geralmente são questões gerais, facilita o caminho para a direção de assuntos mais particulares, para os detalhes. A primeira questão introdutória que eu gostaria de tratar com vocês é esta: quem é o sal da terra e a luz do mundo, olhando para o texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16. É lógico que a resposta não poderia ser outra. Eu vou dividir essa resposta em 3 partes. Mas, em primeiro lugar, eu já quero afirmar que só os discípulos de Jesus podem ser caracterizados como sal da terra e luz do mundo. Para confirmar esta afirmativa, olha o que diz Mateus, capítulo 5, versículo de número 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Então, apesar de a multidão estar presente, junto da multidão ter um povo misto, Jesus olha para os discípulos e começa a ensiná-los. Todos estavam ouvindo o discurso, mas ele era direcionado para os discípulos. Jesus começa a falar na terceira pessoa quando ele traz aqui as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, e ele vai fazendo isso até o versículo de número 10. Porém, do versículo 11 em diante, Jesus torna o discurso mais pessoal. É como que ele apontasse assim para os discípulos e dissessem assim: bem-aventurados serão vocês. Ele está olhando para os discípulos, apontando para eles. No versículo de número 13, a Bíblia diz: vocês são o sal da terra. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Só pode ser sal, só pode ser luz os discípulos de Jesus, aqueles que já se relacionam com ele, que já têm um compromisso com ele. Em segundo lugar, para ampliarmos o entendimento desta afirmação, por inferência, nós entendemos que as multidões, elas podem representar as pessoas que ouvem Jesus,
Todavia, ainda não assumiram um compromisso com ele. Estão ali presentes, estão vendo o rei, estão ouvindo o discurso do rei, mas não tem nenhum compromisso com o rei. As multidões dentro da Bíblia são relatadas justamente e associadas a uma instabilidade. Elas seguiam Jesus apenas porque queriam ver milagres, estavam vendo uma cura, estavam participando de um milagre como a multiplicação dos pães, e elas seguiam Jesus nesse intuito, só por curiosidade. Elas viam o que ele fazia, mas não tinham essa relação íntima com ele. As multidões também seguiam Jesus por interesse pessoal. É o que diz João, capítulo de número 6, versículo 25 e 26. Jesus olhou para as pessoas e disse assim: vocês estão me seguindo por causa do pão que vocês comeram. E olhe, meus irmãos, Jesus está com isso mostrando que o interesse, as motivações da multidão eram erradas. Há muitas pessoas que, assim como a multidão, seguem Jesus sem um compromisso e também com motivações erradas. Presentes ali dentro do cenário do discurso onde o Sermão do Monte foi proferido, eu entendo que no meio da multidão estava presente escribas e fariseus. A Bíblia não os menciona diretamente, mas de forma implícita eles estavam presentes ali. E nós, partindo de uma reflexão teológica, por indução, afirmamos que os fariseus eles tipificam muito bem as pessoas dissimuladas e hipócritas que pensam ser os mais nobres representantes de Deus, porém vivem de aparência e são sepulcros disfarçados. Mateus capítulo 23, versículo de número 27, Jesus, mais lá na frente, acusa os fariseus, os chamando assim: vocês são sepulcros caiados. A palavra caiados tem um sentido de disfarçados. Vocês têm uma aparência muito bonita, mas por dentro vocês estão podres. E no meio das pessoas que supostamente seguem Jesus, há muitas pessoas assim, à semelhança dos fariseus e dos mestres da lei. Essas pessoas pensam que são sal e são luz, mas não são. As multidões também não são sal e nem luz. Somente os discípulos de Jesus são sal da terra e a luz do mundo. Em segundo lugar, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, revelam o quão diferentes do mundo são os crentes. E não obstante, quão relacionados ao mundo eles estão. É sal de onde? Da terra. O sal, Jesus está fazendo um contraste, né? O mundo está em decomposição. O sal é um ativo de preservação. Então os discípulos, apesar de estarem no mundo, eles não são do mundo, eles influenciam o mundo. A gente é a luz do mundo. O mundo está em trevas e a gente influencia o mundo produzindo luz, sendo, aliás, luz. O mundanismo ou a secularização é condenada. Porém, outra coisa é condenada também aqui nessa breve passagem, que é a indiferença e o isolacionismo. Todos são condenados aqui, porque é sal da terra e luz do mundo. Então está no mundo. Não posso me isolar do mundo. Algumas pessoas, principalmente na Idade Média, quando aceitavam a Jesus, queriam viver uma vida puritana, separada do mundo em todos os aspectos. E por isso elas se isolavam das sociedades. Iam viver como nômades em lugares afastados, como puritanos ou como monges que se privavam de todo contato humano. Mas a questão não é se privar do contato humano. A questão é estar em sociedade, é estar em um lugar onde as coisas, onde as pessoas estão apodrecendo e você ser sal. É você estar em um lugar onde muitas pessoas caminham em trevas e você está andando em luz. Então esse negócio de associar santidade a isolacionismo, isso é falacioso. Eu sou santo, então por isso eu não vou em adversários, por isso eu não tenho amigos, por isso eu não participo de nenhum evento, eu quero me isolar, eu quero distância das pessoas. Isso é um absurdo. Em terceiro lugar, ainda temos aqui mais uma questão introdutória, que é a capacidade influenciadora. Os discípulos de Jesus só podem ser relevantes
quando são totalmente diferentes do mundo. É porque os discípulos são sal, que eles podem influenciar. É porque os discípulos são luz, que eles podem influenciar. À medida em que um discípulo ele faz amizade com o mundo e ele se torna semelhante às pessoas do mundo, e quando eu falo mundo aqui, eu não estou me referindo ao globo, eu estou me referindo ao sistema dominado por Satanás. Quando os crentes simplesmente tomam a mesma forma do mundo, eles perdem a sua capacidade de influenciar. A amizade do mundo é um problema muito grande. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o seguinte: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Amizade do mundo é inimizade com Deus. E, portanto, o discípulo, apesar de estar no mundo, para influenciar, ele precisa ser diferente. Falaremos sobre sal e sobre luz. E quando o primeiro tópico traz aqui, né? O sal tempera e conserva. Quando Jesus ele fala essa expressão muito profunda, muito significativa, vocês são o sal da terra, é uma metáfora. Jesus está utilizando o sal e os seus elementos para dar uma nova significação ao que deve ser o testemunho dos discípulos. Indiretamente, há um ensino implícito aqui que nós já mencionamos naquilo que falamos. O mundo está em um estágio de decomposição. O mundo precisa de sal porque está avançado em corrupção, em apodrecimento. E Jesus, ele, olhando para as multidões de seus dias, viu a intensa corrupção moral e espiritual, a desintegração da vida em todos os seus aspectos. E parece que Jesus não estava só olhando para as multidões daquele tempo presente, quando o Sermão do Monte foi proclamado, mas também olhando para os nossos dias de agora. Veja como a sociedade é líquida, veja como os valores estão secularizados, relativizados. As pessoas tratam o mal como se fosse bem e o bem como se fosse mal, Nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário tornar a discutir aquilo que é óbvio, que homem nasce homem, que mulher nasce mulher, que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus, que o casamento não é algo solúvel, mas a sociedade está rompendo com todos os paradigmas bíblicos. É muito mais que isso. Eles estão tentando acabar, estão tentando solapar todos os princípios revelados na palavra de Deus. E os homens do mundo estão indo de mal a pior. Filho contra pai, pai contra filho e tantos absurdos que estamos vendo, presenciando em nosso tempo. É o estágio de apodrecimento do mundo que está avançando. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, versão NVT, o seguinte: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Por que a gente não ama o mundo? João vai explicar. E explicando, ele vai mostrar a amplitude da podridão desse sistema dominado por Satanás. Ele diz: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Olhe os filmes, olhe as novelas, olhe as produções artísticas dos últimos anos. Vejam as propagandas, as músicas, o que se canta lá no mundo, se não é o prazer, se não é o satisfazer as concupiscências da carne. E João prossegue dizendo assim: um desejo intenso por tudo que vemos. Tudo que vemos. O orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa. E com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. O que é que João está dizendo? Que tudo isso que é pecaminoso está com prazo de validade, está apodrecendo. Logo vai se acabar. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, encontramos o seguinte texto: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro, em toda a sua totalidade, em toda a sua extensão, em toda a sua geografia, em todos os âmbitos no que se diz ao sistema, à política, ele está sob o controle do maligno.
O mundo, ele está sob essa influência de Satanás. Então, ele está não só se decompondo, mas também está em trevas. E é dentro dessa situação que Jesus ele chama a igreja para ser sal. Você está entendendo agora a profundidade do que Jesus está esboçando aos discípulos? Vocês são sal. E quando Jesus utiliza essa metáfora, ele não está falando de algo alheio da vida de seus dias. Quando Jesus diz que os discípulos são sal, eles entenderam essa palavra. Eles entenderam o que Jesus estava comunicando. É digno de nota que a igreja ela não é sal no saleiro. Ela é sal aonde? Na terra. O discípulo é sal na terra. O sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. O sal, no mundo bíblico, tinha muitas propriedades que eram características, que lhe eram inerentes. Eles davam sabor à comida, eles provocavam sede, mas aqui nós estamos enfatizando a sua capacidade de conservação. E provavelmente era isso que Jesus tinha em mente quando proferiu essa metáfora. Os cristãos, eles são uma influência na preservação do mundo. Eles retardam a deteriorização moral e espiritual. Pare para pensar. Pensa comigo aqui. Só um instante. Como seria este mundo sem a presença da igreja? Como seria a tua cidade se nela não houvesse igreja nenhuma? Como estariam as pessoas que se cortam? Como estariam as pessoas que constantemente têm pensamentos suicidas? Como estariam as pessoas que estão presas às drogas? Meu Deus, às vezes é até difícil imaginar como estariam aquelas pessoas possessas por Satanás. Pensa num mundo sem a igreja. E pensa na profundidade do que Jesus está dizendo. Você é o sal da terra. Você vai chegar num lugar que está apodrecendo e a tua influência vai retardar esse processo de apodrecimento. A tua influência, o teu testemunho vai tardar, aleluia, esse processo de putrefação que está acontecendo. Você vai exercer influência neste ambiente decadente. É o teu testemunho falando. É o teu testemunho proclamando o evangelho, a boa nova. Glória a Deus. Só que dentro do texto nós encontramos um perigo. O texto ele vai dizer assim, versículo de número 13. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal perder a sua capacidade de salgar, de conservar, qual será a sua finalidade? O sal, naqueles dias, ele era extraído de charcos. Não tinha esse processo que nós temos hoje para ter o nosso sal de cozinha, mas eles eram extraídos de lagos, de pequenos açudes, de pequenas poças, e com isso ele via com algumas impurezas. Às vezes o sal se misturava tanto, estava tão cheio de impurezas, que perdia a sua salinidade. Aí Jesus diz assim, e se ele perder a sua capacidade de salgar, qual vai ser a sua utilidade? Aí vem a sentença. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Qual é o perigo presente aqui nesse ponto da fala de Jesus? É possível o sal perder o sabor. Irmão Murilo, eu queria entender isso com mais profundidade. É possível o crente perder a sua pureza. É possível o crente deixar de influenciar, de ser alguém pacífico, de ser alguém manso, de ser uma pessoa quebrantada. É possível o crente perder o saber, o gosto pela vida,
perder a sabedoria nas palavras e começar a mentir, caluniar e ser desonesto em seus relacionamentos. É possível o crente, em um ambiente de apodrecimento, começar a apodrecer também. E se isto acontecer, perdemos a nossa utilidade dentro do reino. Assim como o sal para nada mais presta, assim é um crente que deixou de influenciar. Assim é um crente que perdeu o seu testemunho. Veja que há um peso muito forte dentro dessas palavras de Jesus. Como anda o teu testemunho? Como anda a tua vida? Você está influenciando ou sendo influenciado? Precisamos progredir. E Jesus ele fala sobre a luz do mundo. O tópico da lição diz: a luz ilumina lugares em trevas. Eu quero que você fique até o final dessa lição, porque eu vou trazer 2 testemunhos aqui que vão impactar a sua vida. Primeiro, quando Jesus, no versículo 14, faz essa declaração: vós sois a luz do mundo. Ele também está ensinando indiretamente que este mundo está em escuridão. Um texto bíblico na Epístola aos Filipenses corrobora com essa verdade. Paulo ele diz o seguinte, Filipenses 2, 14 e 15: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apesar da corrupção, da escuridão e da perversidade, os discípulos devem brilhar. Os discípulos devem viver não como alguém que está sob o domínio de Satanás, mas como filhos de Deus. Olha a responsabilidade de ser luz. Se a tua luz se apagar, todos irão perceber. Se a luz estiver acesa, todos também irão perceber. Luz do mundo, disse William Barclay, ele chega até a comentar dizendo que a luz ela tem 3 funções primordiais. Primeiro, ser vista por todas. Segundo, servir de guia. E terceiro, servir de advertência. Nas palavras de Jesus, nós aprendemos do versículo 14 ao 16 que o testemunho vivencial do cristão verdadeiro deve influenciar o mundo de várias maneiras. Em primeiro lugar, vamos dissecar o texto. Em primeiro lugar, o testemunho do crente deve ser notório. Olha o que Jesus diz, vou utilizar a lição. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. Quando, na antiguidade, as casas eram construídas, principalmente em lugares altos, a matéria-prima que se utilizava era uma pedra chamada calcária, era uma pedra branca. E durante o dia, essa pedra ela refletia a luz do sol. Quando os viajantes passavam nos vales, eles viam o sol refletido nas cidades edificadas sobre montes. Eles sabiam que ali em cima havia uma comunidade, havia uma aldeia. E é por isso que Jesus diz, olha, de dia é impossível esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. E durante a noite, eles acendiam os candeeiros e os candeeiros iluminavam, eram pontos de luzes no meio da escuridão. Então a cidade, seja dia ou noite, ela era vista por aqueles que viajavam durante a hora noturna. E não dá para esconder essa cidade edificada sobre o monte. Existe uma enorme diferença entre luz e trevas. E também há uma grande distinção entre o crente e o ímpio. De modo que onde um crente está, seu testemunho é notório, justamente por ele se distinguir dos demais. O testemunho do crente ele é percebido claramente pelo seu modo de falar. Dentro da linguagem do crente não tem palavrão. Tem muito crente hoje falando palavrão. Áudio vazado aí de pseudos líderes evangélicos que têm denegrido a imagem do cristianismo. Áudios vazados falando palavrão. Nome feio dentro da boca. Meu Deus do céu, onde foi que a gente chegou? Antigamente, nem o ímpio ousava falar palavrão. Até o ímpio tinha respeito. Mas hoje, até o crente, ou pseudo-crente, está com a boca cheia de palavras torpes.
O crente é diferente no seu modo de vestir. Tem gente que diz assim, veste não é teologia, veste não está na Bíblia. Quem foi que lhe disse isso? O crente se veste de forma moderada, não de forma sensual, e isso é tanto para homem como para mulher. Mas aí a sociedade vem e vai nos contornos arrodeando, vai fazendo uma apelação ao culto ao corpo, e de repente tanto homens como mulheres se envolvem em academias. Eu não estou aqui pregando contra o exercício físico, estou falando do ambiente, das vestes que se usam. Aí se vestem como pessoas sensuais para esbanjar sensualidade, para demonstrar as particularidades do corpo que deveria ser reservado ao esposo ou à esposa. E o crente verdadeiro, ele não se sente bem fazendo estas coisas. Ele é diferente no seu modo de falar, mas também é diferente no seu modo de vestir. E é por isso que onde um discípulo de verdade está presente, seu testemunho é percebido, seu testemunho é notório, ele não é vulgar. O crente também é percebido, seu testemunho é notado por meio de sua conduta. A conduta, os valores, os princípios do crente são diferentes. Tem muito ímpio disfarçado de crente, não estou falando desses. Porque às vezes as pessoas generalizam, tomam um como um todo. Vê uma pessoa desmantelada, praticando um pecado, na vida de pecado, sem temor a Deus, aí diz assim, tá vendo aí, isso é os crentes. Isso são os crentes. Não. Quem pratica isso aí pode estar na igreja, pode dizer que é crente, mas é ímpio. Vai ouvir de Jesus naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas ele diz Senhor, ele chama pelo nome de Jesus, ele até ora, ele vai expulsar demônio, ele ora por cura, mas ouvirá de Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. O testemunho do crente é notório, não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte, e não existe crente cujo seu testemunho é inibido pelo ambiente. Não, o testemunho do crente é notório. Em segundo lugar, o testemunho do cristão é abençoador. Olha, vou tomar a lição novamente aqui, versículo 15 diz assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que é o lugar apropriado, e dá luz a todos os que estão na casa. A candeia era uma lâmpada de barro, o óleo servia de combustível para a luz, e o alqueire era um cesto de contar grãos. Era como se fosse uma cesta. Então, nós entendemos, portanto, que a luz, ela não poderia ficar acesa embaixo do cesto. Qual o propósito? Qual a finalidade? Qual a utilidade de uma luz embaixo de um cesto? Qual é a utilidade de uma vela apagada em uma sala escura? Nenhuma. Deus só acende um homem ou uma mulher com um propósito específico. Se ele te fez luz aí na classe, ele tem um propósito específico. Se ele te fez luz na tua cidade, ele tem um propósito específico. Ele só acende alguém com uma finalidade. O nosso testemunho deve ser orientador, pedagogo, iluminador. O mundo está em trevas. E nas trevas as pessoas não sabem para onde estão indo. Elas não têm direção. Elas não enxergam caminho. E às vezes, em meio às trevas, elas tropeçam e caem. Elas esbarram entre si, elas se ferem, elas se machucam. Mas as pessoas devem ser esclarecidas espiritualmente por meio da nossa vida. Nós devemos ser um canal das bênçãos do céu para as pessoas desse mundo. De maneira que se alguém decide permanecer no erro, não seja por ignorância, mas por teimosia ou orgulho. Mas perto do crente, essa pessoa vai ter luz. O crente, o seu testemunho produz benefício. Veja que a luz ela é acesa e ela é colocada onde? No lugar apropriado, no velador, provavelmente no umbral da porta. As casas nos dias de Jesus tinham um só cômodo. Às vezes os mais ricos ou os de classe média, eles tinham um cômodo superior, mas geralmente as casas tinham um só cômodo e todo mundo dormia no mesmo lugar. Aí a luz era posta onde? A luz era posta no umbral da porta, num lugar elevado,
porque colocada lá, ela iluminava todo o ambiente. Todos os que estavam na casa se beneficiavam da luz. Olha o poder do testemunho do crente. O poder de influenciar, o poder de ser luz. Você sabe por que é que sua casa, me permita dizer isso da parte de Deus aqui, por que é que sua casa ainda está de pé? Porque tem uma luz brilhando lá. Aí você às vezes diz assim, mas minha luz está tão fraquinha, mas minha luz parece estar quase se apagando. Mas o Espírito Santo vai colocar óleo aí nesse candeeiro para ele brilhar, brilhar, brilhar. É por meio da tua luz que os teus filhos ainda estão enxergando o caminho. É por meio da tua luz que os teus parentes ainda têm uma perspectiva de vida. É luz, a luz que Deus te deu está brilhando. Ele está lhe dando óleo, símbolo do Espírito Santo, para você continuar a iluminar. Glória a Deus. Por último, o nosso testemunho deve ser missionário. Olha o que diz o versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e façam o quê? Glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Da mesma forma que as nossas boas obras devem brilhar, eu trouxe aqui outra versão, é a NVT, diz assim, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. O nosso modo de viver deve aproximar as pessoas de Deus. Nosso grande problema é que muitos crentes são repelentes de ímpios. Como assim, irmão Murilo? O mau testemunho deles dentro da igreja afasta as pessoas não crentes. Alguns até dizem assim, vixe, mas qual é a igreja que tu é? Eu sou da igreja tal, da rua tal. Vixe, misericórdia, é a igreja que fulano de tal vai? É essa mesmo. Meu Deus, me livre lá nesse lugar. Para mim é melhor ser como eu tô aqui agora. Você pensa que não? Mas tem muito crente assim dentro da igreja, que afasta os visitantes pelo seu mau procedimento, pelo seu mau testemunho. E Jesus está ensinando aqui que ser luz é ter um testemunho missionário, que aproxima as outras pessoas de Deus. As boas obras mencionadas no versículo aqui, elas são fruto de uma fé profunda em Deus e de amor ao próximo. As pessoas veem o nosso bom procedimento e vendo o nosso bom testemunho, elas louvam a Deus. Elas querem conhecer a Deus. No prosseguir do sermão, a gente vai ver que aqueles que caminham com Jesus, aqueles que fazem parte do reino, eles não adulteram. Eles não olham para as mulheres com olhos de adúlteros. Eles não praticam a vingança. Eles são até capazes de amar os inimigos. Veja que procedimento extraordinário, diferente de ser. Eles são mansos, eles são puros de coração, eles são pobres de espírito, eles têm fome e sede de justiça, glória a Deus. E esses aspectos do testemunho de quem é luz atrai quem está nas trevas. Eu quero participar disso aí também. Eu quero ser assim também. Eu quero receber isso aí que ele tem também. Testemunho missionário. Para refletir, pense nesses 3 pontos agora. Quando você está em seu trabalho, você mostra a forma correta de trabalhar ou você é influenciado pela maneira errada? Você é sal e luz ou você é ímpio? Quando você está com seus amigos, você demonstra qual é a maneira correta de se relacionar ou você é influenciado pela maneira incorreta? Quando você está com seus familiares descrentes, Jesus, vou tocar na ferida de muita gente aqui. Você se deixa ser influenciado por eles e suas atitudes pecaminosas, ou você é uma boa influência na vida deles? Há crentes que quando fazem festa de aniversário, convidam pessoas não crentes e até parentes não crentes, eles permitem. Não, mas eu não vou fazer isso, mas eles não são crentes, então pode botar uma música aí, um forró, um funk, um pancadão aí, não tem problema não. Aí é para eles que não são crentes. Dentro da casa, viu? Aí o povo traz bebida, o povo traz cerveja, o povo vem fumar. Meus irmãos, não é assim não. Não é desse jeito aí que as coisas funcionam não. Dentro de minha casa
tem que me respeitar. Pode fazer isso lá na casa dele, mas dentro de minha casa tem que saber que eu sou crente, que eu sou sal, que eu sou luz e que bebida não entra aqui, que cigarro não entra aqui, que dentro da minha casa não coloca música imoral, música mundana. Aí às vezes o crente ele recebe um parente não crente, aí lá vem um parente com a namorada, ou então com o namorado. Aí estão namorando, aí quando eles recebem essas pessoas dentro de casa, não permitem que elas durmam ali no quarto separado. Fornicação dentro de casa. Não, é porque eles também não são crentes. Não. Dentro da minha casa não é assim. Essas coisas são condenadas. Dentro da minha casa eles aprendem o certo. Eles são influenciados pelo meu modo de ser, pelo meu modo de agir. Não, mas aí é em nome da boa convivência. Quem prega o evangelho da boa vizinhança são os falsos profetas. O crente tem que ser sal da terra e luz do mundo, e às vezes o sal ele arde na ferida, e a luz incomoda os olhos de quem está na escuridão. Seja sal, seja luz. Como sal da terra e como luz do mundo, nós temos a responsabilidade de influenciar a nossa geração. E uma pergunta que eu deixo para você é: como o seu testemunho, como cristão, fala aos seus familiares, fala aos seus amigos, e a todos os homens? Teu testemunho influencia ou as pessoas têm do que lhe acusarem? Eu trago aqui 2 exemplos para finalizarmos a nossa pré-aula de homens que influenciaram suas gerações. Eles são Andrew Murray e John Wesley. Andrew Murray, nascido em 9 de maio de 1828 e falecido em 18 de janeiro de 1917, foi um escritor, um professor e um pastor cristão sul-africano. Ele era de confissão presbiteriana. Murray ele considerou as missões como o principal objetivo da igreja e se doou nesse sentido. Ele teve uma vida excepcionalmente santa. Ele foi sal, ele foi luz. E a sua influência foi exercida sobretudo dentro de seu lar, sobre seus filhos e netos. E olha o resultado de quem é sal, de quem é luz. 5 de seus 6 filhos tornaram-se ministros do evangelho. 4 de suas filhas se tornaram esposas de ministros. 10 netos tornaram-se ministros. E 13 netos se tornaram missionários. Olha o testemunho desse homem dentro do lar. Alguém que foi sal dentro de casa, alguém que foi luz dentro de casa. Temos ainda John Wesley, nascido em 1703 e falecido em 1791. Foi um homem que trouxe um avivamento para a Europa. Ele influenciou seus dias de forma tremenda. Foi um reverendo anglicano e teólogo britânico. Foi líder e percussor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Agora preste atenção na conclusão da biografia de John Wesley. John Wesley não tinha um centavo ao morrer, estava liso. Meu Deus. Mas deixou como legado 135 mil membros. Dá para tu imaginar isso? Um homem foi capaz de influenciar uma geração, do nada iniciar a denominação metodista e no dia de sua morte deixar 135 mil membros. 541 pregadores itinerantes sob o nome metodista. Em tributo à sua morte, alguém foi feliz nas palavras quando disse: quando John Wesley foi levado ao túmulo, deixou para trás uma boa biblioteca de muitos livros que ele escreveu, um traje clerical bem usado, ou seja, um traje de ministro bem desgastado. E ele conclui dizendo assim: e a igreja metodista? Só isso. Já pensou? Como nós estamos influenciando a nossa geração? Será se de fato estamos sendo sal da terra e luz do mundo? Ou será que perdemos o nosso sabor? Ou será que a nossa luz já não brilha mais? Se isso acontece, ou se isso acontecer, indubitavelmente, consequentemente,
perderemos também o nosso valor no reino dos céus. De que serve um aroma que é inodoro? De que serve um sal que não pode salgar? De que serve uma luz que não pode brilhar? De nada. Desta forma, a minha oração é para que o Senhor Jesus te dê poder para influenciar, te dê testemunho para testificar. Que o Senhor Jesus coloque óleo nesse candeeiro para que ele brilhe em meio à escuridão. Eu preciso disso. Eu preciso dessa ação influenciadora do Espírito para que eu possa também influenciar outras pessoas. Você, professor da escola dominical, dirigente, superintendente, ou você que é só aluno, você precisa ser sal, você precisa ser luz. E deste modo nós agradecemos a Deus muito pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu também revelo a minha gratidão a você, professor e aluno, por utilizar os nossos materiais. Coisas boas estão por vir. E se lembre desse nome, Ferramenta EBD. Tenha uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e também um ótimo final de semana. Deus abençoe sua vida. Abra a jaula.